uma prece sem desviar o pensamento? E a gente acha que é bom mesmo. Gente, eu sei que isso aqui é um tranco na gente. Como é que a gente vai amadurecer se a gente não tiver consciência disso? Aquilo que o Raul falou no começo, antes de começar a reunião, os médicos estão falando de tudo. Receita, o motor do carro, o cartão de crédito, a cabeça está agitada. Aí só que você fechou os olhos, a cabeça calma. Ou você fecha os olhos, fecha a boca, mas os assuntos continuam. Você vai dar uma boa passividade? Vai, me ajuda. Está vendo? Faz sentido o que o Raul falou? A primeira coisa para a gente evitar interferência, silêncio interno. E isso é um processo que leva anos, talvez décadas, talvez encarnações. André, eu tenho que parar? Não, mas desconfia do que está sendo transmitido através de você. Porque espírito imperfeito pode ser um excelente médico. Chico era um excelente médico, mas ele é imperfeito ou já era bom espírito? Cada espírito. Chico já era um bom espírito, por isso que ele se destacou. Então vamos com calma. Outra coisa, vou aprofundar um pouquinho. O comunicante, como é que ele chega para se comunicar em geral? Com a cabeça organizadinha ou tudo em ajuda? Em geral, é isso. Se você não tem silêncio interno, a tua está pior que a dele. Faz sentido? Faz ou não? E se a tua está pior que a dele, como é que vai ser o resultado? Uma comunicação o quê? Ruim, insegura. Agora, me dê um minuto. Olha isso aqui. Tem condições de dizer que isso aí não é um trânsito mediúnico, que é, por exemplo, um trânsito psicótico? Porque esse tipo de trânsito psicótico, você perde o controle de tudo, ela está no controle da situação. É trânsito mediúnico sem medo de errar. Aí você vai falar assim, mas André, o espírito é complicado. Sim, mas um espírito complicado, por um médium educado, controla isso? Um médium educado cairia no chão daquele jeito? Por isso que nós estamos aqui, para entender o processo. Agora, se o espírito chega com a mente desorganizada e a tua está organizada, não é outra história? Qual é o resultado? Uma comunicação boa, segura e confiável. Agora vamos ver o que é uma comunicação boa. Talvez no próximo ano não nos vejamos em corpo físico, mas não é importante. Eu aqui estarei. E estaremos juntos um dia em um outro banquete desta natureza da espiritualidade. Como muitas vezes nos estados oníricos, somos levados para ouvir os mensageiros do Senhor que laboram na terra. Não vos desespereis. Não permitais que o desencanto abra feridas no âmago do ser. Tende bom ânimo e confiai naquele que é a vida
das nossas vidas. Hoje, sabeis que o corpo é um instrumento do Espírito que nos merece respeito e carinho para que desenvolvamos a vida na plenitude que lhe está reservada. Mudemos o conceito espírita, reflexionando profundamente nas lições do Evangelho de Jesus. Interromper um pouquinho antes por causa do tempo, né? Tomamos bastante tempo nessa primeira parte. Essa tendência que o Divaldo tem a mostrar parte da aparência de Bezerra de Menezes, ele fica curvado, ele altera a voz, ele altera as feições do rosto. Como é que chama esse tipo de mediunidade? Raramente alguém sabe, apesar que eu já ouvi. Transfiguração. A gente acha que transfiguração é só de Jesus, né? Allan Kardec disse que uma contração muscular que altere as feições do médium para se parecer com as feições do comunicante é transfiguração. Viram o que é um médium que controla bem o fenômeno? Ele não deixou o bezerro entrar nem antes da hora, nem depois. Ele terminou a fala dele, foi gradativamente cedendo o campo. Ou seja, ele controla com perfeição. Ok? Humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que humildade? Porque nós vamos entrar na segunda parte sobre personalismo, mas o médium precisa entender que na hora de ele estar em transe, não é a hora dele falar, é a hora dele transmitir. Está bem claro isso na cabeça de todo mundo que é médium aqui? Quando você dá uma passividade, você está 100% consciente de que não é o momento de você falar. Se você está com o ego aflorado, você não transmite, você transmite falando, então você põe coisa tua, concorda? Gente, faz sentido? Pelas caras, eu acho que vocês estão querendo me matar. Se tiver com o ego aflorado, se não tiver essa humildade, você não transmite. Enquanto você transmite, você vai botando coisa tua no meio. Aqui eu poderia trabalhar um texto, vocês já leram um texto chamado Escutatória? Rubem Alves, quem já leu, levante a mão. O texto do Paulo. Vou só tocar no assunto, porque assim, né? Já extrapolou muito tempo. O Ben Alves diz assim: eu vejo anunciados muitos cursos de oratória, mas nunca vi anúncio de um curso de escutatória. Eu pensei em promover um curso de escutatória, mas ninguém se matricularia. Porque escutar exige silêncio interno, humildade. E às vezes, olha, o Ben Alves, eu peguei um tranco quando disse. Às vezes a gente é tão vaidoso, enquanto uma pessoa está falando, você não está ouvindo, você está formulando a resposta. Alguém aqui mais se identificou com isso? Eu fiquei uns 3 dias me depressando por isso. Porque eu me peguei fazendo exatamente isso, eu não ouvi, eu já estava formulando a resposta. E por que a gente faz isso? Diz o Ben Alves. No fundo a gente se acha tão melhor do que o outro, por que eu tenho que ouvir o outro falar? Eu já estou formulando a resposta. Repita a pergunta: alguém aqui tem silêncio interno? Mas vai ter que aprender a fazer se quiser ser um bom médico? Levaram mais um trampo ou foi só eu? Pois é. Humildade, outra coisa, disciplina. E aqui nós nos lembramos do cérebro diálogo do Chico Xavier com Emmanuel. Quantas vezes o Chico ouviu disciplina? Se ele ouviu 3, nós vamos ouvir quantas? Já pensaram nisso ou só ficou no 3 do Chico? A gente não pensa nas consequências. Chico é um espírito maduro, ouviu 3. Eu que sou imaduro e indisciplinado, nós vamos ouvir quanto? A gente não pensa nas consequências, a gente fica só ali, é bonitinho. Chico ouviu 3, e daí? Quais as consequências disso para a tua vida ou a minha? Mais uma coisa. Ai de nós, se a gente não conhecer doutrina espírita. E aqui fica a sugestão desse rio de conhecimento, embora aqui eu devia ter cortado, mas não lembrei, me perdoe. Por quê? Porque essa obra foi publicada mais de 20 anos depois da morte de Allan Kardec e mais de 6 ou 7 anos depois da morte de Amélie Goudet. Pergunta: quem revisou esses textos? Ninguém.
Se a obra A Gênese, 3 anos depois da morte de Allan Kardec, foi adulterada, imagina essa. Dá para ler tudo que está no Obras Póstumas de olho fechado? E acreditar cegamente? Não. Mais uma vez, a gente tem que ter a base do Livro dos Espíritos para saber lá na frente se a informação é correta ou não. O livro Obras Póstumas tem que ser lido com cuidado, mesmo sendo Kardec em tese, porque ninguém revisou esses textos, ok? E para encerrar, o que leva algumas pessoas a entrar em estado de transe? Qual seria a motivação para esse fenômeno? Acompanhe. Mrs. Dubois. Mrs. Dubois. Don't cry. There's no reason to cry. How can you say that? Because I'm dead. And everything that matters to me anyway. I can see. I know how it works. Allan Kardec chamou crise aquilo que nós nos acostumamos a chamar de transe. Ele também chamará de transe em O Livro dos Médiuns. E o transe, tecnicamente falando, é esse estado intermediário entre o sono e a vigília. Tell me you had a dream. Tell me you can unwind this thing. Actually, I haven't had a dream in months. It's like it's all stopped up in there or something. I don't know. Tecnicamente, o indivíduo não estaria nem totalmente dormente, nem totalmente acordado. Estaria nesse lusco-fusco, nesse amanhecer da consciência. Mas há transes produzidos por diversas razões. Aqueles que são transes químicos ou farmacológicos, produzidos por remédios, por produtos químicos, por drogas, ou aquele transe produzido pelo álcool, em que a pessoa começa a ver coisas e seres e fala sozinha nas ruas e se debate, discute, e se enerva e se excita. Transes químicos que não deixam de ser farmacológicos. Daí nós encontrarmos os transes por traumatismo, a criatura sofre um traumatismo qualquer, uma batida, bate com a cabeça, transes emocionais, aqueles que depois de um choque, de uma emoção, de uma notícia, a criatura entra num surto, numa crise, num estado de transe. Transes produzidos por certas bebidas, por certos chás, por certos alimentos que contêm substância de tropismo cerebral e que vão alterar a condição de estabilidade do indivíduo humano. Encontramos diversos tipos de transe, diversos tipos de crise. E há o transe religioso, aquele para o que as criaturas se concentram, fazem silêncio interior ou não. Como o transe produzido pelos atabaques num terreiro, não é um transe como aquele das sessões mediúnicas do espiritismo, para o que se exige silêncio, recolhimento. Em cada uma dessas formas, o transe se manifesta diferente. No transe, pela dança, pela excitação do atabaque, a criatura enche o cérebro de oxigênio. E naquela tontura que passa a sofrer, ela entra na sintonia das entidades que vão com ela se comunicar ou por ela se manifestar. De modo que encontramos vários tipos de transe. E esse transe religioso, ou o transe em ambientes religiosos, são aqueles que costumam ser de alto nível quando a religião é de alto nível, levando o indivíduo a esses estados de êxtase, a esses estados de plenitude interior e de contato psíquico com seres espirituais e regiões espirituais de alto coturno. I need that money. I need that money. Of course you do. Of course you do. I'll take you to it. Go to bed. Bed. Where's the money? It's right in there. Where's the money? Where's the money? Morning. Nesse segundo momento, a gente já conversou bastante sobre as questões técnicas. A gente queria falar um pouquinho sobre os aspectos morais. Não foi à toa que Allan Kardec escreveu um capítulo todo no Livro dos Médiuns, que é um livro científico,
vai escrever um capítulo chamado A Influência Moral do Médium. O que ele vai dizer ali? Que, embora o moral não esteja relacionado diretamente com a mediunidade, o uso é totalmente afetado pelo teu moral. O meu e tal. O uso é totalmente influenciado pela capacidade moral do médium. Então percebam que bom ou mal não é mediunidade. Mediunidade não é boa, não é má, não é forte, não é fraca. Quem é bom ou menos bom é o médium. Mediunidade não tem vontade própria. Isso, particularmente, eu não gosto de dizer que você vai educar a mediunidade. Eu não tenho vontade própria. Eu não tenho vontade própria, não sei. Particularmente, eu gosto de pensar que o médium se educa. O médium se educando, o exercício mediúnico encaixa, mas a mediunidade não se altera. Por isso nós vimos atrás a diferença entre médium, mediunidade e exercício mediúnico. Porque às vezes a gente vê pessoas falando assim, o médium, se ele pisar na bola, a mediunidade dele vai para o lugar nenhum, é exatamente a mesma. Ele se perde, ele médium, o exercício mediúnico fica prejudicado, mas a mediunidade é a mesma. Lembra? Kardec diz no Evangelho? A capacidade continua subsistindo, o exercício fica no lado. Então não confundamos as coisas. Agora nós vamos entrar nos aspectos mais morais, pensando. O Espiritismo não é uma doutrina que a gente é obrigado a ela. Nós não somos obrigados a ser espíritas. Jamais lemos em qualquer compêndio espírita que fora do Espiritismo não há salvação, quem não for espírita está no inferno. Não tem nada disso. Os espíritos não nos prometem céu, não nos ameaçam com o fogo do inferno, nada disto. Se eu sinto que eu não consigo ser espírita, porque é muito difícil para mim, eu vou viver uma coisa que eu seja capaz de viver bem. Eu tenho vários amigos que me dizem, Raul, eu não gosto do espiritismo, que é muito parado, eu gosto de terreiro, eu digo, vai para lá. Imaginemos, se ele vem para o espiritismo para me agradar, ele vai querer fazer um terreiro no centro espírita, porque é o que ele gosta. Outros me dizem, Raul, eu gosto da minha imagem, minha santinha. Eu digo, fique na igreja. Porque se ele vier para o centro espírita para me agradar, ele vai querer pôr no centro espírita a estátua do santo, São Jorge Guerreiro, ou vai fazer do quadro de Bezerra, o santo Bezerra, do retrato da irmã Sheila, a santa Sheila, porque é o que está no seu coração. A gente vai em muito centro, que debaixo do retrato de Bezerra tem jarrinha com flor, luzinha acesa, é o altarzinho do Dr. Bezerra. Porque a pessoa não se libertou do altar. Então deixa ela na igreja, porque lá tem altar. Deixa ela no terreiro, porque lá tem o que ela quer. Eu digo sempre que espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. É para quem pode. Porque exige de nós uma autodisciplina, um autogoverno. E as pessoas que querem ser levadas pelo vento não têm condição de ser espírita. Se eu no espiritismo me deixar levar pelos ventos das circunstâncias, eu vou fazer um péssimo trabalho. E temos liberdade, eu não sou obrigado a ser espírita. Ninguém me pôs a faca no pescoço. É a doutrina que eu sou porque eu escolhi. Eu não posso dizer, eu sou espírita por tradição, toda a minha família era espírita, conde fulano. Eu sou espírita que eu quero. Não existe sentido em nós falarmos, como falam outros irmãos nossos, eu sou espírita não praticante. Tem sentido, porque o espiritismo é para a gente praticar. Então vejamos como bom senso e água fluidificada nunca nos farão mal. Bom senso. Se não é isso que eu gosto, se isso... Deixa eu ir para onde? Deixa eu ser budista, né? Deixa eu ser taoísta. Tem tanta coisa respeitável dentro do que a gente consegue fazer. Como disse meu amigo que gosta de uma coisa alegre, vai para o terreiro, porque lá tem um atabaque, ele dança, ele recebe o santo, feliz da vida, não falta jamais. No centro espírita ele faltaria, porque hoje você estuda de livro dos espíritos. Como ele não entendeu a doutrina, ele vê como uma coisa enfadonha, e não como uma coisa milagrosa. A gente descobrir a vida, se entender através daquela obra.
entender os porquês da gente sofrer na terra e que remédios poderíamos alcançar para deixar de sofrer na terra. Mas vejamos, as pessoas ficam ali, não conseguem ser espíritas, não vão para outro lugar para ser bem outra coisa e perdem o tempo da encarnação. Muita gente me diz: ai, Raul, eu acho que o espiritismo não dá para mim. Eu digo isso mesmo. Verifique o que é que dá para você e vá ser feliz lá. E quando alguém me diz assim: ah, porque espiritismo é ainda coisa elementar, tem coisa muito superior, eu digo: me mostre, porque eu quero crescer. Se você me apresentar respostas da vida, explicações da vida mais altas do que as que o espiritismo me oferece, eu vou para lá, porque eu quero crescer. Já perguntei a muita gente que vem com essa conversa boba de que o espiritismo está ultrapassado. Eu digo: por quê? O que ultrapassou? Como é que eu digo que uma filosofia está ultrapassada sem apresentar aquela que a tenha ultrapassado? Claro que é modismo, as pessoas são ignorantes mesmo. E ela sai dizendo o que escutaram. E nunca paramos para pensar naquilo que escutamos, se tem senso ou se não tem senso. Se faz jus à nossa atenção e respeitabilidade ou se não faz jus. De modo que nós temos esse compromisso, meus irmãos. Nós aceitamos o espiritismo. Não adianta dizer: ah, mas eu vim pela dor. Sim, mas ficou bom, vai embora. Não é isso que você quer? Ficou bom, vai embora. Não crie caso aqui. Porque senão vai doer mais depois. Foi o que Jesus ensinou: vai, não tornes a pecar. Jesus nunca disse: fique aqui comigo do meu lado grudadinho. Curou, tá bom, tá ótimo, vai, não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o centro espírita não fica querendo que quem foi atendido ali, foi curado ali, foi tratado ali, agora tem obrigação de se tornar espírita. Imaginemos se os médicos tratassem de um paciente: agora você tem que estudar medicina, hein? Você ficou bom, agora tem que ser médico. Se o advogado resolveu uma causa de alguém, agora você tem que ser advogado também. Não. Nós, os espíritas, ficamos felizes quando, através de nós, os bons espíritos atuam e ajudam as pessoas. Mas pensemos em Jesus diante de Lázaro: desatai-o e deixai-o ir. Não tem nenhum compromisso conosco. Os leprosos que ele curou, 10 foram embora, só um voltou para agradecer. O espiritismo também. A pessoa que é atendida e fica com aquele sentimento de que não pode sair dali mais, porque... Por que não pode? Se o coração não vibra com a doutrina, vai para um lugar, para uma causa onde possa ser honesta, onde seu coração vibre. E os espíritos ficarão felizes, porque a pessoa se encaixou onde tinha condição de servir e de ser útil. E não ficou fingindo, num outro contexto, que ela sequer entendia. Muito importante essa visão das coisas que a doutrina nos dá. Ninguém nos deve nada, porque o autor de todas as bênçãos é o chefe, é o mestre. E nós somos, quando muito, instrumentos do bem. Nos ufanamos por isso, nos honramos por isto. Então, os trabalhadores espíritas temos que estudar a doutrina para valorizá-la. Uma das colocações mais lúcidas que eu já vi nesses quase 13 anos do curso. Eu acho que a gente está um pouquinho preocupado demais com quantidade. E às vezes a gente está preocupado em encher casa espírita de encarnado, desse jeito. Que vem num terreiro e, com todo o respeito ao humano, quer montar um terreiro de casa espírita. E às vezes pega uma diretoria que não conhece a obra do Kardec, vai cedendo o campo, e quando você perdeu a característica espírita de uma casa, você vai cedendo. As pessoas vão pressionando, você não tem, às vezes o dirigente não tem conhecimento, não tem profundidade, não tem moral para falar: não, isso é uma casa espírita, isso não é prática espírita. Nós respeitamos, mas aqui dentro a gente não quer. E isso é obrigação de um dirigente espírita. E se vocês quiserem texto,
Daí eles estão falando assim, o André não gosta da obra do Chico. Emmanuel tem um texto que eu acho extraordinário, está no livro chamado Seara dos Médiuns. Alguém leu? Livraço, comentando trechos do livro dos Médiuns, e na introdução ele vai dizer que a doutrina espírita, nesses primeiros 100 anos, que o livro foi psicografado próximo de 1957, quando fazia 100 anos, da publicação do livro dos Espíritos, ela poderia ser de alguma forma comparada a uma árvore frondosa, quer dizer, já estava forte, já espalhando frutos, perfume, ramaria, etc, etc. Aí ele diz assim, que princípios afins se instalem nos galhos, mais ou menos como uma ave que faz o ninho, bota o ovinho, choca e vai embora, normal. Então que um espiritualista chegue aqui, vindo de outra doutrina espiritualista, e não nos enganemos, porque o catolicismo é espiritualista. O protestantismo é espiritualista. Porque a filosofia espiritualista crê no quê? Na existência de inteligência fora da matéria. Deus é uma inteligência? Está fora da matéria? Então, se você crê em Deus, por obrigação você é espiritualista. Os protestantes acreditam em Deus? Então eles são espiritualistas, só que eles não sabem. Eles confundem espiritualismo com espiritismo. Vocês entendem isso? Tá? E que Emmanuel está dizendo? Que um espiritualista chega aqui, não entenda nada da doutrina, fica aqui um tempo, tente colocar as suas ideias, não consegue, vai embora, não. É a ave, na metáfora, que vai, faz o ninho, bota o ovo, chocou o filhotinho, cresceu, a ave fica. Desconheço. Mas olha o que ele diz. Mas o cultivador da árvore deve total fidelidade a ela. O dirigente espírita, o orador espírita, o dirigente de reunião, seja reunião de estudo, seja reunião mediúnica, deve total fidelidade ao Allan Kardec. Eu estou falando de Emmanuel. Antes que alguém pense assim, o André contra o Chico. Não sou. Eu sou a favor de você separar as informações que não batem com Kardec. Mas essa é formidável. O dirigente espírita deve total fidelidade ao Allan Kardec, se quisesse dizer espírita. Ou então você tira o nome de espírita na frente da casa espírita e põe lá, centro espiritualista, aí não tem problema. Quer um exemplo? Vocês já ouviram falar de um médium lá de Abadiânia chamado João de Deus? Já? Alguém já foi lá? Vocês já viram a polêmica sobre ele? Tem motivo para polêmica? Tem não. Sabe por quê? Ele nunca se disse espírita. Não está escrito lá centro espírita, tem um nome lá, é Frei. Me perdoe, não vou lembrar. E ele nunca se disse espírita, então por que tem espírita brigando com esse espírita? Tem lógica nenhuma, ele não tem compromisso com a doutrina. Ele não devia cortar a pessoa, mas ele não é espírita, o que orienta ele? Nada. Qual compromisso ele tem de fazer as coisas do jeito que Allan Kardec nos trouxe como resultado das suas pesquisas? Não tem. Ele não é espírita, mas nós somos. Então nós devemos fidelidade a Allan Kardec, sim. Pureza doutrinária não é desculpa. Pureza doutrinária é saber o que é doutrina espírita, como resultado de pesquisas sérias. Estudarmos melhor Allan Kardec, para a gente fazer prática espírita, não prática mística dentro de casa espírita. A gente respeita, mas não concorda. Aqui é o lugar de se praticar a doutrina espírita. Eu tenho a impressão que isso está acontecendo aqui, vai se ampliar muito. Porque os últimos estudos que têm sido feitos sobre passe chegaram à conclusão que Kardec estudou as obras de Mesmer. Lembra de Mesmer, do magnetismo? E vocês vão se surpreender aqui isso aflorar. Porque Mesmer nunca trabalhou ninguém curando ninguém. Então, se você acha que você é um grande médium de cura, um grande passista, a hora que estourar essa bomba, você vai quebrar a cara. Acabou o emprego. Sabe o que Mesmer dizia? E Kardec estudou isso? Que todo passe visa o quê? Estimular na própria pessoa os mecanismos de autocura. Então tem passista que vai desistir de cama de passe assim. Porque na cabeça dele ele está curando gente. E ainda falam para ele que é médium de curaria, que é verdade a forma. Vai mudar muita coisa nos próximos anos. Na verdade não é mudar, é voltar para a base, é voltar para a essência. É o médico que se diz forte. É o médium forte. É aquele que fala assim, eu sou médico, você fala com quem?
Agora só falta a carteirinha de médico assinada pelo presidente do centro. Aí vai ser o fundo do curso. Aí é do Centro Espírita Hospício. Vamos em frente? No livro O Consolador, Emmanuel foi perguntado na questão 387, qual a maior necessidade do médico? E o Espírito Emmanuel responde que a primeira necessidade do médico é de evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento da sua missão. Lembra do personalismo? Que eu chamei a atenção umas 2 ou 3 vezes na primeira parte? Agora a gente vai ver o que é isso. O que seria o personalismo pela cara do moleque? Você já entendeu, né? Alguém já entendeu? Já matou a charada? Segundo, no livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao teu e ao meu progresso? Quem lembra? Vou dar uma dica. Kardec pediu uma, eles deram 2. É lamúrias. Orgulho e o egoísmo. Posso dizer, juntando as informações, que o personalismo é consequência do orgulho e do egoísmo? Sim. O que é personalismo? Segundo esse dicionário aqui de novo, conduta do indivíduo egocêntrico que refere tudo a si próprio, que faz de si mesmo o centro da atenção de tudo o que acontece ao seu redor. Eu não duvido nada se a gente cuidar e falar assim: pô, mas Jesus impôs as mãos e curou. O cara olhar e falar assim: eu também curo. Eu não duvido de mais nada hoje, porque a vaidade está. A vaidade está. O bicho está pegando. Eu aqui. Hã? Pois é. O próprio Cristo vai dizer que o afeto, o que confirma o princípio de Mesmer, né? Pensaram nisso? Associei agora. O egocentrismo, eu posso dizer que ele deriva do egoísmo? Sim ou não? O que é egocentrismo? Ego, eu. Centrismo é um movimento de me colocar no centro. Girar, fazer a coisa girar ao meu redor. Mais alguém que faz isso além de mim? Ou seja, com essa vaidade aflorada, você vai ser um bom médico? Eu preciso pegar as consequências morais disso. Se a vaidade está tão aflorada assim, a gente consegue ser um bom médico? Me mostra em que momento o Chico fez a coisa girar ao redor dele. Aliás, vamos pegar os exemplos. Jesus, como exemplo maior do planeta, dizia assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. O caminho é ele, mas a meta é dele. A meta é outra. O que Kardec dizia? A primeira revelação está centrada em primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Moisés. A segunda está centrada em Jesus. A terceira não está centrada numa figura, porque é a obra dos chamou para ele. Chico Xavier dizia o quê? Que é um grande exemplo. Se alguém pensa, André como o Chico, nunca fui. Chico sempre dizia o quê? Eu sou um carteiro, sou André Legado. Médium é igual capim, está em todo lugar e vai ser pisado. Não? Os 3 exemplos que nós demos aqui, sempre atribuindo mérito a alguém que está acima. Jesus entregado para Deus. Kardec e o Chico entregaram para os Espíritos. E a gente parece que não entendeu isso. Porque tudo que sai bonitinho, a gente fala assim: você viu minha obra? Olha como eu sou o cara. Pensaram nisso? É um momento de extrema vaidade no movimento espírita. Meu Deus, como a gente gosta de tirar selfie. O momento é preocupante. O momento é muito preocupante. Nós temos trabalhado bastante com um conceito que é o conceito do guru. Porque uma coisa é você ter um livro. Por exemplo, Cristo. Você viu em algum momento Jesus centralizando nele? O que o verdadeiro mestre faz? Ele cria discípulos ou cria outros mestres para descentralizar? E nós estamos nesse momento de guru. Em outras religiões eu entendo
conhecimento que nós temos. A gente respeita, mas não concorda. Mas dentro da casa espírita, e você abre uma reunião de estudos. Quanto tempo demora para você juntar 10? Seja qual for a hora. Agora, traz médium para dar consulta. Aí dá 3 voltas no quarteirão. Aqui também é assim? Pois é. Guru. Agora me mostra onde que isso é prática espírita. Onde é que está escrito nas obras de Allan Kardec que alguém tem que ficar interagindo com o plano espiritual te mandando ir por esse ou por aquele caminho, sendo que o nosso discernimento está em jogo. Quando alguém vira para mim e fala, vai por aqui, eu vou por aqui, dá certo, o que eu faço? Nunca mais faço nada sem consultar o cara. Vira uma relação de dependência. Por é isso? É fascinação. Livro dos Médicos. Capítulo 23, da obsessão. Isso é relação de dependência. Isso nunca foi doutrina espírita. Mas está cheio. E é aquático que nós falamos lá atrás. Idolatria médium, idolatria espírita, idolatria palestrante espírita. Tem? Tem? Às vezes a palestra do cara é boa, mas você conhece a vida pessoal dele? Você fala que é um espírito de luz? Investiga para você ver. Embora a gente não tenha o direito de julgar, mas são seres imperfeitos igualzinho a gente. E a nossa capacidade de filtrar, às vezes, é zero. Principalmente a filtragem no sentido doutrinário. Porque às vezes o cara dá uma escorregada feia e a gente não percebe, não conhece Kardec. E é perigoso ainda fazer da escorregada um novo ponto doutrinário. A gente achar que Kardec errou e o cara está certo. Está bem arriscado esse momento. O momento da doutrina é fantástico. É princípio fundamental da doutrina espírita em filme, novela, minissérie, é reencarnação, é mediunidade, é obsessão. Que maravilha. Movimento é preocupante. Nem se sabe direito o que estudar em casa espírita. Eu não me surpreendo mais. Quando eu chego em casa espírita, tem estudo de tudo, menos de Kardec. Eu já entrei em casa espírita que estudo livro você lê. Lei de atração. Agora, segredo para quem? Se a lei de atração já está na codificação, vai ser mais de 150 anos. Então, esse é o nosso momento. Preocupante. Então, a gente não veio aqui para dar notícia ruim. A gente veio aqui para tentar conscientizar as pessoas que doutrina espírita é coisa mais séria. Isso aqui não é passatempo. E se nós quisermos manter o nome de espírita na frente das casas, nós precisamos praticar espiritismo dentro de casa. Nós respeitamos qualquer doutrina que se diz espiritualista. Mas se não bate com a doutrina espírita, o lugar não é aqui. Ok? Vamos lá. Quais são as características de alguém personalista? Vamos ver se alguém, além de mim, se identifica. Tudo do jeito dele. E ai de quem discordar dele. Quem que esse cara pensa que é para discordar de mim? Quem já fez isso? Ainda ouve isso? Talvez não fala, mas ainda capta isso. Mas aqui no futuro, já falamos isso? Que pena, né? Não admite ser contrariado. Todo mundo é obsedado, menos ele. Porque nós espíritas, nós temos essa característica, né? A gente adora diagnosticar a obsessão. Os outros. A nossa. Nada acontece sem a sua aprovação e participação. Conheço pouquíssimas casas espíritas aqui em Rio Preto, por isso mesmo não estou apontando o dedo para ninguém, vou jogar no geral. Se a casa espírita estiver girando ao redor de uma pessoa só, prepare-se porque ela vai ter problemas. A menos que seja um espírito muito evoluído. Que, embora não conhecendo, eu duvido. Porque se você é imperfeito como ele e a casa gira ao seu redor, a chance das trevas passar na rasteira de você é grande ou pequena? Sendo você imperfeito igual eu, se você é um espírito mais maduro, esquece. Se a casa gira ao teu redor e você toma uma rasteira das trevas, a casa vai para onde? No mínimo, algumas atividades fecham. Se isso é o comportamento correto do doutrina espírita, eu não sei o que é doutrina espírita. Descentraliza tudo. Coloca 2 coordenadores em cada atividade. Caiu um, o outro mantém. E põe os 2 para estudar. Não põe aventureiro, não. Põe os 2 para estudar. Tem que saber. Quem é o coordenador da Câmara de Passe? Então vai estudar Passe. Capítulo 14 do livro Gênesis, os frutos.
Aí você dá paz. Quem é coordenador de mediúnica? Fulano, ó, livro dos médicos, está aqui. Você tem 6 meses para estudar isso aqui. E depois de 6 meses, de novo. Para não perder o costume. Será que nós estamos fazendo isso? Ou as casas estão girando ao redor de poucas pessoas? A gente é arriscado demais. E às vezes a gente pensa assim, o que é esse tombo? A gente acha que tombo é obsessão, é jogar o dirigente na cama. Não, ele pode estar aqui com um conceito errado e admitindo qualquer coisa como doutrina espírita, que é pior ainda. E aí o que acontece? Uma pessoa que conhece a doutrina olha e fala, eu não vou abandonar isso aí não. E vai embora. E você perde alguém que conhece a doutrina espírita. E a solução para o personalismo? Bem-aventurados os pobres de espírito. O que Kardec falou que é pobre de espírito mesmo? Capítulo 7 do Evangelho? Verdade. E quando a gente diz assim, tem que ser do meu jeito, eu estou me colocando como centro, como guru, como... Não é para isso que a gente está aqui não. Infelizmente, se eu estiver enganado, vocês me corrigem agora. Me corrigem. Não dá para ser 100% democrático. Vai ter discordância de um monte, alguém vai ter que ter uma palavra final. Mas com o tempo isso vai acabar. No momento não dá para ser 100% democrático. Você vai ter opiniões discordantes, talvez você não saia do lugar. Mas cada um tem que saber o que fazer. Tem que exercer bem a sua função. É o evangelizar-se a si mesmo de Emmanuel na questão 379 do livro Consolador. Vamos falar um pouquinho sobre esse problema aqui, que deriva do orgulho, como nós vimos. É o problema do momento no movimento espírita. Você vê que a pessoa chega na casa espírita, ele acha que está treinando psicografia com Bezerra e Menezes, o primeiro material que ele psicografa, o que vai virar? Livro. Vocês lembram de Chico Xavier? 6 anos psicografando. Essa informação é boa. Aí Emmanuel fala o quê? Descarta isso aí tudo, que nós vamos começar a trabalhar agora. E aí eu perguntaria se alguém aqui teria paciência para treinar durante 6 anos. Hã? Será que nós teríamos paciência? Para começar, se o Emmanuel tivesse dito, ó, você vai treinar 6 anos, será que a aplicação do Chico no treinamento seria mesmo? Interessante a gente pensar. Por que ele fotografou seriamente? Ele achou que o trabalho já era sério. Agora, se ele corre esse risco, imagina nós. Agora, a maioria de nós, o quê? Na primeira fotografia, ele quer virar livro. Eu recebi no meu WhatsApp ontem a confirmação de um amigo que mandou o livro para 3, 4 editoras aí, as editoras nem responderam, mandou uma outra aí. Vai ser complicado. E eu falando para ele, filho, você tem que ser inteligente, cara, vai estudar, vai fazer palestra, está precisando de palestrante sério. Ah, mas o mentor falou, mas não deixa o mentor falar. Se o mentor falou, o que vai adiantar eu rebater o mentor? Vou ficar comigo? Não, deixa o mentor falar. Tem que o livro vai ser complicado. Doutrinariamente eu dei uma olhada em alguma parte lá. Fraco. Mais um lado gostoso. Mas deve ser bom porque, né? Círculo do livro, tem que manter creche, tem que manter asilo. Agora, não sei se manter creche e manter asilo justifica livro de má qualidade doutrinária. Para mim, não. Tem nada contra a creche, nada contra asilo, muito pelo contrário. A criança precisa de ajuda, o idoso precisa de ajuda. Agora, livro ruim doutrinário, manter isso, para mim, não justifica. Aí vai depender da opinião de cada um, tá? Então nós estamos nesse momento de todos os médiuns quererem fazer revelações. Como se não tivesse 3 revelações de extrema profundidade, uma conectada na outra, e que a gente não conhece nem as 3. E quando vem gente falando assim, a obra de Kardec precisa ser atualizada em alguns aspectos. É um espírito maduro, como Kardec encarna para fazer o trabalho, alguém vira para mim e fala assim, precisa atualizar. Eu pergunto, o que vai atualizar? Você está no nível dele? Pensar nisso e tem vontade de falar, mas ele me mostra onde a obra do Kardec está desatualizada.
a vontade de fazer um desafio, sabe? Mostra para mim. Porque esses pesquisadores que eu citei para vocês, tem o Paulo Henrique de Figueiredo, tem essa moça que fez o seminário sobre a Gênesis, acho que Simoni, se não me engano. Gente, essas pessoas dão uma profundidade na obra de Kardec. Perguntas tem ele. O que o Cosme falou para mim em particular? Não tem nenhum erro de lógica. E tem 2 errinhos de ciência espírita que Kardec corrigiu. Ou seja, ele foi investigando e chegou a um resultado. Depois ele percebeu que o resultado não é aquele, ele corrigiu. Quer um exemplo? Livro dos Médios, o que ele fala sobre possessão? Me ajuda. Não existe possessão, vamos chamar de subjugação. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele volta a usar o termo possessão. Eu estranhei. Na Gênesis, ele usa o termo possessão. Eu falei, ué, isso não ficou louco? Ele falou que não existia e volta a usar o termo. Está faltando uma peça no quebra-cabeça. Revista Espírita de 1863, não me lembro o mês, está escrito assim: um caso de possessão. Aí ele diz assim: dissemos a Lures que não existia possessão, retornamos sobre essa opinião. O que significa isso? Quando eu retorno sobre a minha opinião, o que eu fiz? Mudei de ideia. Existe possessão. Só que eu vou dar um nó na cabeça de você. O texto diz assim: pode ser exercida por um espírito bom e pode ser exercido por um espírito não bom. Como é que pode ser exercido por um espírito bom sem espírito? Pode falar. A citação de pode ser usada por um espírito bom significa que não é um grau de obsessão. Aí ele diz assim: o espírito anda pelas pernas do médium, não apenas fala pela boca do médium, mas usa o corpo todo do médium. O que significa isso? É um transe psicofônico mais completo. Não usa apenas a parte faladora, usa o corpo todo. É um tipo novo de unidade que Kardec não conhecia ao escrever o livro dos médiuns. Mas é um erro de ciência? É, ele chegou a um resultado. Não existe possessão, depois ele teve que mudar de ideia. Ele cometeu mais um erro. Não lembro o caso de perdão. Mas é erro de resultado de investigação. Erro de lógica, desenvolvimento de ideia, nenhumzinho. E aonde ele errou na ciência, o que ele fez? Corrigiu a informação. O que significa isso? Humildade. Mudei de ideia. Por quê? Porque até 1861 ele não viu nenhum caso de possessão. Depois que ele já tinha publicado o livro dos médicos, aí chega um caso para ele. O que ele faz? Publica na revista Espírita e volta a usar o termo possessão nos livros seguintes. Correto? Perfeito. Mas admitiu mesmo. Humildade. Tá claro? Tá, gente? Então vamos lá. O problema agora é o seguinte: como se tivesse tanta coisa assim para ser revelada. Porque esse pretexto de que a doutrina espírita é progressista está sendo usado para todo tipo de revelação mística ser acrescentado à ciência espírita. E não pode. Tudo bem, a ciência espírita não é fechada. Ela tem abertura para novos pensamentos, mas eu vou usar uma metáfora. Se você constrói um alicerce para 10 cômodos, tem como se levantar a parede para 11? Ou as paredes têm que respeitar o alicerce? Tem lá. Então veja, novas revelações vão ser feitas, mas as leis que Allan Kardec deixou no papel, elas não são discutidas. Porque a codificação está pautada em leis. As leis que regem todos os aspectos da vida do espírito imortal. Um deles é o aspecto mediúnico de livro de Kardec. Livro dos médiuns. A justiça de Deus está onde? Céu e inferno. Então veja que a codificação está pautada em leis e não em situações. Situações mudam, leis não. Então as pessoas que dizem que Kardec está desatualizado, está ultrapassado, é porque não entenderam nada, eles deram uma lida. Agora, por exemplo,
citar um caso pessoal que eu presenciei, que eu conversei com o dirigente de casa. Em 2004, 14 anos atrás, o médico entra numa casa espírita lá em Votuporanga, olha o quadro de estudos e diz assim: vocês ainda estão estudando o livro dos Espíritos? Você acredita? Isso é fato real. O dirigente da casa ouviu essa pergunta e me contou, fui lá fazer palestra. Ou seja, na cabeça dele já está coisa muito melhor que o livro dos Espíritos. Alguém aqui entendeu 10% do livro dos Espíritos? Eu vou chamar. Vocês têm noção da profundidade daquilo? Porque o dia que a gente entender tudo que está ali em termos de pergunta e resposta, a gente vai ter que entender ainda a lógica da obra. Por que esse capítulo está aqui e não está lá? Por que essa parte é a primeira e não é a segunda? Rapaz, tem milênios de trabalho para a gente aí. Precisa de novas revelações? Vocês estão brincando. Me perdoem, isso é brincadeira. E outra, para você fazer novas revelações, ou ser o portador de novas revelações, você tem que ter uma moral ilibada. Você tem que ter um mundo mental centrado. Lembra do silêncio interno? Será que alguém que você conhece aí e admira como médico, com exceção de Chico Xavier, talvez de Valtrão, tem esse silêncio interno assim tão profundo para captar coisas tão extraordinárias assim? Se a obra do Chico, como nós discutimos, tem pontos que não batem com a Allan Kardec, e olha o nível do médico, hein? O ser extraordinário, bondoso, humilde. Vocês estão vendo a seriedade disso? Eu não perderia minutos do nosso bate-papo aqui para falar disso se não fosse coisa séria. Gente, nós estamos no alicerce da mediunidade. Aí você fala assim: o Chico era um médium extraordinário. Gente, entre o Chico e Jesus tem quantos graus evolutivos? Quantos graus mediúnicos tem nesses degraus evolutivos? Se a mediunidade do Chico é extraordinária, você imagina a mediunidade do Paulo de Tarso? Você vai querer comparar o Chico com o Paulo? Vai? Dá? Dá não. Tanto se você ler um livro chamado Amor e Sabedoria de Emmanuel, você vai perceber ali que, no plano espiritual, Emmanuel é o subordinado a Paulo de Tarso. Se Emmanuel é o mentor do Chico, pensa. Paulo, Emmanuel, Chico. Então vamos pegar um ponto doutrinário que tem gente falando comigo. Essa história de que Emmanuel reencarnou, Chico desencarnou, eu não estou discutindo isso. Se o Emmanuel está encarnado ou não. Mas agora o Chico vai ser mentor do Emmanuel. Você acredita nisso? Alguém acredita nisso? Levante a mão, por favor. Você tem direito de acreditar. Vocês leram a questão 490 do Livro dos Espíritos? Quem é o meu mentor espiritual? O espírito de uma ordem mais elevada. Quais são as ordens na escala espírita? Me lembra. Imperfeitos, bons e puros. Ordem mais elevada significa o seguinte: se você é imperfeito, teu mentor é bom. Se você é bom, teu mentor é puro. Então, o Chico sendo de imperfeito para bom, o Emmanuel tinha que ser um espírito bom no mínimo. Ele está em condições de. O Chico está em condições de dirigir Emmanuel? Tá? Tá ou não? Segundo a questão 490 do Livro dos Espíritos, não. Você está vendo essa palavrinha? Olha que interessante, o povo se acha em condições de desencarnar e dirigir o mentor dele. Isso os caras estão se achando. Está faltando Kardec, não tá? Nesse caso, 490 do Livro dos Espíritos. Está lá, é claro, né? A gente não estuda. Mas vamos lá. Ou então estudiosos das chamadas revelações já feitas. Eu acho muito bonitinho quando eu vejo assim: eu sou médico, mas eu estou estudando as revelações históricas de Emmanuel lá no livro Paulo Estevam. O Haroldo faz. Lembra disso? Alguém acompanha? O trabalho do Haroldo nesse sentido é bom? Sim ou não? Excelente. Só tem um problema: o Haroldo não é médico. E ele fala isso. Então o Haroldo precisa debruçar sobre o estudo de mediunidade? Sim ou não? Não. Você, médico,
deveria ser estudar a revelação histórica ou estudar a mediunidade? Entenderam o que eu quis dizer? Você tem o direito? Tem, desde que você saiba muito de mediunidade e esteja muito atualizado e muito centrado no estudo de Kardec. Do contrário, deixa as revelações de Emmanuel para depois e vai estudar a doutrina de mediunidade, pelo amor de Deus. Porque senão a gente deixa de estudar o que é prioridade, deixa de conhecer doutrina, deixa de conhecer mediunidade, vai estudar coisas que, em primeira análise, não interessa para você que é médico. E aí você não sabe nada de mediunidade, mas tudo sobre o Monte Vesúvio. Tudo sobre a explosão do Vesúvio que matou o Glentus. E não sabe nada de mediunidade, que é a tua prioridade. Faz sentido? Eu não estou inventando nada. Tem que ter prioridade. Valeria a pena ter algumas prioridades. Ok? E Kardec, lá no Evangelho, o que ele vai dizer para a gente? Introdução número 1, o objetivo do Evangelho. Podem se dividir em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para o fundamento dos dogmas, o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsia. Por quê? Porque dogma dá controvérsia? Dá. E dogma espírita? Dá. Nós tivemos um quebra-pau aqui agora há pouco, né? Né? Por quê? Porque divinizaram o médico, que é um ser extraordinário, mas não diga que a obra doutrinária, a obra psicográfica dele é perfeita doutrinariamente. O que não invalida o ser. Um espírito muito mais maduro que eu, bondoso, paciente. Aliás, existe dogma no espírito? Sim ou não? Depende do que você chama de dogma. Porque existe dogma no sentido religioso e existe dogma no sentido filosófico. Dogma religioso é o quê? Alguma coisa que ninguém discute, aceita aí e fica quieto. Tem isso no doutrina espírita? Tem não. Tudo está em discussão. Reencarnação. Não, a existência da reencarnação, mas os aspectos estão dentro. Sim, não. 171. Então, dogma no sentido filosófico, o doutrina espírita tem? Tem. Dogma religioso indiscutível? Tem? Não. Então, se alguém perguntar, tem dogma, você vai ter que perguntar, o que você está chamando de dogma? Doutrina espírita é uma religião ou não é uma religião? André, não deveria ensinar a gente como estudar o Evangelho. Porque quando você, na segunda-feira, você vai estudar o Evangelho, primeiro eles não nos ensinaram o crivo do Evangelho. Não nos é ensinado, deveria, pelo menos a primeira aula, falar, o Evangelho, Kardec, isso não é passado. Então, o erro começa no próprio ensino, na própria orientação desse. Até quando isso? Agora, o que eles estão dizendo aqui que é válido? O dirigente sabe isso que nós estamos discutindo. Mas aí, se existe uma associação espírita, né? É fé, né? Sim, mas por exemplo, aqui tem uma USE que é subordinada à fé. Faz diretor, faz reunião de USE, quem vai? Mas então, você o movimento tem espírita que não quer olhar isso. mais, porque você está entendendo? Eu Estou entendendo, só que o um movimento sentimento espírita, assim, de que eu estou aprendendo tudo errado, de que o movimento espírita não quer amadurecer, parece que está bom do jeito que está. você me tirou da zona de conforto. Ah, que bom. Agora. Mas assim, agora eu estou questionando, não mais a doutrina, eu estou questionando as pessoas que têm a função, a responsabilidade de passar Um dia a gente vai entender que existe uma grande diferença
satisfazem um cara feio e continuam falando, são pouquíssimos. Porque a maioria, a hora que você falar uma coisa que compraria e já tem meia dúzia de cara feio, o cara encerra o seminário. É vaidade, eu quero estar bem com todo mundo. E é o que mais tem, nós falamos de vaidade agora há pouco. Ninguém quer bater de frente. Agora, vou dar exemplo. Não vou citar nome. Os grandes nomes, você vê aí todos os congressos estaduais e até nacional. Você viu algum deles falando isso? Não, por isso que eu estou aqui te questionando. Por quê? Se ele falar isso, ele não vende CD, não vende DVD, não fala. Mas isso, sabe, eu já percebi isso agora. Mas agora a minha indignação é com você, que você tem essa consciência. Então, isso tem que ser estudado. Isso tem que ser Agora, trabalhado. posso dar um exemplo de um grande amigo que está sentado aqui? Ele faz excelentes palestras, fala tudo isso e é apedrejado aqui no país, que eu sei. Mentir? Não. Segunda-feira agora. Não, mas se você não falar... Se ele não vai falar, você fala. Eu falo. Foi apedrejado. Ô, gente, tá brincando ali enquanto vocês comiam, eu estava conversando com ele, meu perispírito tá roxinho. Tá cheio de hematoma. Eu falo isso todo sábado de manhã. O Movimento Espírita não estuda, tá cheio de misticismo. E é e-mail, é comentário no Facebook. Esse seminário aqui dá polêmica toda vez. Agora, eu não vou deixar de falar o que eu preciso falar. Porque eu estou brigando com pessoas, mas estou bem comigo. Hoje eu olho para mim e falo, graças a Deus, estou aprendendo a doutrina espírita e estou jogando a semente espírita da melhor forma que eu posso. Se alguém quer ficar bem com todo mundo, não é problema. Você vai levar a sério. Jesus levou a sério. Porque minha consciência manda. Mas você tem que persistir. Tem que pegar no livro, tem que pegar os caras que sabem mais do que eu. Eu citei Cosme Massi, eu citei Paulo Henrique Figueiredo, eu citei a Simoni que fez lá o seminário sobre a adulteração da gente. Tem gente que sabe 20 vezes mais que eu. E Ciclo Kardec. E cair matando nas aulas de Kardec. Então, onde eu quis chegar é o seguinte: nós, né, sentadinhos aqui, queremos que vocês cheguem e tragam tudo mastigado. Isso é um erro. Não vai funcionar. Nós temos que pegar a doutrina e estudar. A gente vem para cá com dúvidas para serem Eu trouxe razoavelmente mastigado, que hoje quase foi apedrejado. Então, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Se eu tivesse jogado a informação e falado, pega o livro dos médicos para estudar, eu não estaria enganado agora. É muito mais fácil a gente chegar e falar, não, porque o André falou. Agora, aquilo que ela falou é uma realidade. Tem que sair da zona de conforto, está gostosinho demais. Ou seja, Ninguém fala para mim. Ou seja, existe um erro doutrinário, existe um misticismo, a gente respeita o espírito, respeita o médium, mas o erro doutrinário existe. E ninguém tem coragem de falar, isso aqui não está batendo. Para com isso aqui. Repensa. Agora eu fico me perguntando o seguinte, vou preparar o estudo de amanhã, questão tal, tem erro doutrinário. A gente tem um capricho de pegar, essa daqui está errada, onde está o certo aqui, ó, e comparar os É isso erros. que eu estou sentindo. Porque quando você vai assistir Esse uma capricho. palestra da Semana Espírita, aqueles nomes famosos vão lá e nenhum tem a coragem de pegar a doutrina e Fulano trouxe branco, trouxe beltrano. Eu escolho os bons de doutrina. Infalíveis? Não, só se o Kardec reencarnar fazer palestra dele. Mas gente boa de doutrina, que eu sei que se escorregar é coisa assim, quase imperceptível e que 90% da palestra vai ser coerente. Agora é da vaidade de quem organiza, né? Eu quero trazer o Renan João, então traz. E esse é um movimento que está se iniciando. Esse movimento de mergulhar em Kardec, ele está numa crescente, graças a Deus. Por que não cresce mais? Porque o movimento espírita se revolta qualquer. Mas que ele está crescendo, eu te garanto. Está crescendo. E a sua indignação é muito importante. Importante. Por quê? Se todo mundo sair daqui e falar assim, não, eu concordo com o André, estava tudo certo onde estava, ninguém muda. Agora, quando a pessoa fala, não, nossa, eu levei uma bicuda, eu levei um tapa, eu levei um tranco, saí da zona de conforto, agora eu vou ter que buscar, você tem duas opções depois do tranco. Você pode falar que o palestrante é ruim, ou você pode falar, não, agora eu vou pesquisar. Tomara que todo mundo saia daqui pesquisando. Aqueles que acham que tem coerência com o que eu falei. Se achar que eu estou errado, esquece. Mas faz a verdade comigo. Não esquece de mim nas orações, não. Mas se
se não gostar do meu seminário, eu diria o seu. Mas o André é imperfeito, precisa de oração, precisa de paciência, mas não. As 4 primeiras lá, ó, atos comuns da vida de Jesus, milagre, que na verdade nem existe milagre, que nós vimos. A partir do momento que você conhece a causa e as leis que regem alguma coisa, deixa de ser milagre para ser fenômeno. Qual que é a diferença do milagre e do fenômeno? A causa e as leis que regem o fenômeno são conhecidas. Aí deixou de ser milagre para ser fenômeno. As predições. Predição é um negócio extraordinário. Kardec trouxe na Gênesis a teoria da presciência. Alguém estudou esse texto? Não, né? Aí, Kardec trouxe lá mais ou menos de que forma a coisa acontece. Presciência é o quê? Pré antes. Ciência é conhecimento. Conhecimento de alguma coisa antes que ela aconteça. Por quê? Porque, qual é o subtítulo da Gênesis? Quem lembra? Os milagres e as predições segundo os preditos. Porque a primeira parte da Gênesis vai dar uma fundamentação para você estudar o quê? Os milagres e as predições. Então a teoria da presciência é útil ali? Sim, porque lá na frente tem predição, não tem? Entenderam agora por que esse texto está ali? Outra. As palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento dos seus dogmas. Não discutimos, né? Dogma filosófico é uma coisa, dogma religioso é outra. E o ensino moral. As 4 primeiras são objetivos de controvérsia. Porque se alguém virar para você e pregar contra o perdão, ele já mostrou quem ele é. Se alguém virar para você e pregar contra a humildade, ele já mostrou quem ele é. Então, ensino moral não tem discussão. Ele vai dizer mais à frente no texto: aquele que discutir moral condena a si mesmo. Já entrega a sua própria condenação, lembra disso? Aqui. Não está. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. Esta parte será o objeto exclusivo dessa obra. Qual é o objetivo exclusivo do Evangelho? Conhecer a doutrina espírita? Não, moral. Para que ele serve? Para mostrar em que direção a gente caminha. Agora eu pergunto, nós estamos caminhando? Ou estamos parados reclamando? A indignação que os senhores e as senhoras estão sentindo com as coisas que eu falei aqui, com relação a algumas obras que vocês consideravam inatacáveis, parece que já não consideram mais. Essa indignação vai ser transformada em quê? Em raiva do André? Ou em pesquisa na obra de Kardec? Daqui o livro, deixa eu estudar. Que seja, manda um e-mail para mim, diz comum. Mas pelo menos você vai fazer o quê? Você vai pegar um texto e vai, ó, André, aqui mostra que você está errado. Pelo menos você procurou o texto, procurou? Então gerou estudo. Eu atingi o meu objetivo. Gerou estudo, gerou pesquisa, gerou movimento. E até agora nós estamos fazendo o quê? Ah, tá bom do jeito que está. Estudar? Discutir? Para quê? Tá bom assim. Então o que está faltando é tudo que você falar, ou qualquer revelação, qualquer programa, tudo deveria, a priori, ser o primeiro filtrado, peneirado, comparado com o Kardec. Quando se fala de doutrina espírita, tudo tem que ser pensado. Kardec falou sobre isso. O que ele falou? Bate no que o Espírito está falando aqui? Não, não bate. Então esse ponto eu vou deixar de lado. De repente o resto do livro é bom. Lembra da metáfora do feijão? Tem livro que você vai ler que é o melhor saco de feijão que você comprou no mercado. Você separa muito pouco. Tem livro que é aquele feijão que você compra na loja de R$1. Separa um monte. Agora, se você não estudar Kardec, você não sabe separar. Então, vai a reflexão final para nós aqui da importância da gente retornar para Kardec. Lembra? O cristianismo tem que voltar para Jesus. O movimento espírita precisa retornar para a base de Kardec. Sem idolatrar ninguém. Nem médico, nem espírito, nem orador, nem dirigente, ninguém. São seres imperfeitos. Tem um lado bom, mas são imperfeitos. E estudando Kardec, a gente vai ter condições de separar o joio do trigo. Ou o feijão bom ou o feijão ruim. Qualquer que seja a metáfora que você queira usar.
Mas sem estudar, a gente nunca vai conseguir higienizar as casas espíritas, em termos de prática e também, principalmente, em termos de, entre aspas, mentores. Porque não se assuste se eu disser que tem mentor do Santo Kardec. Mas se a casa espírita que a gente frequenta está cheia de misticismo e a gente não quer mudar, para aqueles espíritos que estão ali, está ótimo, não está? Na hora que você começa a estudar Kardec, o que acontece? Ou ele se adapta e estuda com você e cresce, ou ele pula fora. Mas a casa cresce, não cresce. Esse é o objetivo. Começar de tudo, né? Lá no topo, né? Dos que fazem a revista espírita, dos que autorizam os lançamentos, porque parte lá de cima. Não, mas está cheio de interesse. Mas é interesse econômico. Por exemplo, eu não devia fazer esse comentário, você me perdoe. A Federação Espírita Brasileira é a editora menos confiável hoje. A direção da cúpula da FEB é cheia de gusteguistas. Não pode ser retirado. Faz parte do estatuto. Está cheio de gusteguistas lá. Como que os caras vão mexer? Aliás, não há interesse em mexer. Está bom do jeito que está. Não adianta, vai ter que pegar a obra do Kardec, mergulhar mesmo e a gente ir filtrando. E se cada um fizesse isso na casa espírita que frequenta, já seria um grande negócio. Ou seja, vamos chutar, 90% do movimento espírita está errado. Mas aqui nós pegamos Kardec, aqui está bonito. Garante a tua e depois vai jogando semente. Já seria um grande negócio. Mas nem isso nós estamos fazendo. Então eu espero que sirva mesmo para a gente sair dessa zona de conforto. Gente, não está bom. A doutrina é linda, mas o movimento adora trazer aquilo que fez nas encarnações passadas. Você pega um hinduísta, se você deixar, ele entra dentro do centro espírita montado no elefante. O cara que tem ali aquela coisa do catolicismo arraigado dentro, se você deixar, ele vai acender vela aqui dentro. Por isso nós temos que ter dirigente espírita que conhece a doutrina e com moralidade. Olha, eu respeito o teu direito. Você quer fazer na tua casa, você faz. Dentro da casa espírita, não. Só que é uma casa pautada nas obras de Kardec. Espírita não acende vela, espírita não reza terço, não tem altar. Por quê? Porque nós entendemos que isso não é importante. Tem pecado? Não. Você quer fazer na tua casa? Faz. Aqui dentro. Então não é ser rígido, não é ser puritano, é ser espírita. E repito a frase de Emmanuel lá no livro Seara dos Médicos. O cultivador dessa árvore deve fidelidade absoluta às raízes dela, que são Allan Kardec. Vou deixar aqui essa reflexão. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para
que com o respeito mútuo possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Então que fique esse convite à reflexão, né? Essa necessidade de retornarmos para as bases seguras de Allan Kardec, entendendo a base de Allan Kardec como o resultado de uma pesquisa séria, profunda, de um homem extremamente maduro, de um espírito muito maduro. Fez essa catada naquele monte, naqueles milhares de comunicações e montou uma doutrina extraordinária. Então que a gente valorize um pouco mais o que Allan Kardec fez e não saia aceitando qualquer coisa. Tá? Nós tivemos aqui então, nesse vídeo, um exemplo desse médium extraordinário. Não é porque os espíritos escreveram algumas coisas que não valem com o Kardec que a gente vai desmerecer Chico Xavier. Um homem extraordinário, um espírito maduro, bondoso, amoroso, paciente. Quantas mães esse homem consolou através das cartas psicografadas? Não desmerece a obra dele. E também não desmerece nem a obra dos espíritos. A obra de André Luiz é boa, você só separa alguns pontos. A obra de Emmanuel é fantástica. Separe alguns pontos, não descaracteriza nada. Que fique essa lição para a gente buscar a doutrina espírita com um pouco mais de seriedade. Eu deixei todo esse material no computador e vou deixar meu e-mail também. Se alguém quiser receber todo esse material, é só mandar um e-mail para mim. Os vídeos, tudo. Faço aqui a propaganda da Kardecpedia, que é uma ferramenta extraordinária para pesquisa. Você vai lá na barra de busca, escreve qualquer palavra, ela vai te mostrar todas as citações dessa palavra em todas as obras de Allan Kardec. Toda a revista espírita, todas as 5 obras fundamentais, tudo. É uma ferramenta extraordinária para quem quer pesquisar doutrina espírita. Vou deixar também a Rede Amigo Espírita. Eu tenho uma obrigação moral de divulgar, porque eu acho o Zé um cara extraordinário, fazendo um trabalho belíssimo, sem apoio de ninguém, sempre de forma corajosa,